Na Semana da Consciência Negra, nós temos o prazer de receber aqui o deputado Luiz Cláudio Marculino, do PT. Tudo bem, deputado? Bem. O governador Tarcísio definiu como feriado o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. O que representa isso? Acho que primeiro é importante colocar que esse projeto ele foi apresentado pelo deputado Barba aqui na Assembleia Legislativa, com apoio dos 94 deputados estaduais, e o governador Tarcísio depois sanciona o projeto apresentado pela Assembleia. Isso é importante, que é um reconhecimento de um projeto do Legislativo reconhecido pelo governador. Esse projeto, ele cria, no caso do Estado de São Paulo, uma garantia de que eu falo, não é o feriado pelo feriado, mas é o espaço ou o dia que você pode fazer uma reflexão com a sociedade da importância do Dia da Consciência Negra. Para discutir o tema. Para discutir o tema, que muitas vezes o pessoal fala, mas o Estado de São Paulo não é um Estado racista. O Estado de São Paulo não é um Estado preconceituoso. Quando a gente fala do Estado, não é o Estado, como eu falo, a gente fala institucional, geográfico. Nós estamos falando das relações humanas dentro do Estado de São Paulo. A gente estava conversando um pouco antes, quando a gente pensa hoje no mercado de trabalho. Aí quando a pessoa fala, mas não existe racismo estrutural. O Estado de São Paulo não existe racismo. Se pegar a maioria da população do nosso Estado, é uma população pardo-negra, e essa maioria da população do Estado de São Paulo ela acaba não tendo os mesmos espaços uma população branca, uma população não negra. Vou dar um exemplo para você. Eu fui presidente dos sindicatos bancários de 2004 e 2010. Então, quando você vai numa agência bancária, dificilmente você encontra um gerente ou mesmo um bancário negro ou negra. Que não seja segurança. Que não seja segurança ou o pessoal da limpeza. Você vai no shopping centers, dificilmente você vê um negro ou uma negra atendendo nas lojas, hoje nos shoppings, na cidade ou no estado de São Paulo. Mais voltado ao alto padrão. Alto padrão. Quando você vai, você pega um médico, você vai levar o seu filho ou uma filha no médico. Você vê que são poucos médicos ou médicas que são negros. Um arquiteto, um engenheiro. Mas já existe essa geração. Até um professor. Então você começa a perceber que você não tem no mercado de trabalho a população negra de forma incluída. Então, quando a gente fala a questão da consciência negra, é que as pessoas têm que despertar um pouco sobre isso. Um dia meu filho, conhecendo meu filho de manhã, e falou, pai, você apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa para garantir cota na universidade. Aí ele brincando comigo, falou, mas eu sou contra, eu sou pelo mérito. Eu falei, não, filho, aí eu vou te fazer uma pergunta, na sua sala, quantos negros tem na sua sala? Ele virou e falou, tem um, pai. Como é que ele entrou? Ele entrou com uma bolsa. Escola particular. Escola particular. Era no Adventista, então, na escola particular, mas com cunho também um pouco mais social. Aí eu perguntei, quantos professores negros tem na sua escola? Nenhum. Então, você começa a discutir a questão do racismo na questão prática. Então, você pega no mercado de trabalho. São poucas pessoas negras que ocupam espaços de posição. E eu estou falando só na base do atendimento direto. Mas se você pegar corpo gerencial, se você pegar a superintendência, pegar CEO, diretores de empresas, você vai perceber que são poucos negros. E não é hoje por falta de instrução, porque na década de 90, a linha de corte era o segundo grau. Quem tinha ensino médio ou segundo grau, você só podia ser contratado se tivesse ensino médio ou segundo grau. Hoje, a linha de corte, você tem que ter o nível superior, tem que estar cursando o nível superior. Então, você já tem hoje muitos negros e negras, até pelos problemas sociais que tiveram nas últimas décadas, já tem o nível superior. O problema é a hora que você vai entrar no mercado de trabalho. Quando você faz um concurso público, todos têm direito, os direitos são iguais. Você pode ver que tem hoje muitas pessoas que entrou e ocupam posições importantes no serviço público porque é feito por concurso. No setor privado, a contratação, quem faz é uma empresa de recursos humanos. O preconceito é real? O preconceito já está aí. Então, a hora que eu vou fazer a seleção, muitas vezes a avaliação não é a qualidade da pessoa para começar o trabalho. O preconceito ele já está na cor da pele na hora que eu vou fazer a entrevista. Então, muitas pessoas hoje, mesmo qualificadas, inclusive com mestrado, com doutorado, muitas vezes não é contratado pela cor da pele. Então, ter o dia 20 de novembro no estado de São Paulo, para poder fazer uma reflexão sobre eu falei, esse racismo estrutural que tem, ele é importante que seja feito. Daí eu falei, o debate
e foi importante que os 94 deputados estaduais aprovou, né, o dia 20 de novembro, como, né, não só o feriado, mas um dia, para fazer essa reflexão do Dia da Consciência Negra. Porque essa aqui, mobilização. porque aqui nós temos deputados brancos e negros, né, brancas e negras. Então, esse é um debate que é um debate do conjunto dos deputados estaduais. Então, esse debate sobre o racismo ele tem que ser feito pela sociedade como um todo. Então, hoje, os empresários, né, têm que entender que existe esse racismo. E muitas vezes você fala assim, será que é o dono da empresa que é racista? Não. Muitas vezes o racismo está naquela pessoa que vai fazer o processo de seleção. Nem sempre, às vezes, né, o dono da empresa ele faz esse corte de cor de pele no momento da contratação. Mas muitas vezes isso está na própria estrutura do processo de seleção da empresa. Aí tem que pensar como é que o Estado de São Paulo pode ter uma política pública, né, de inclusão da população negra. E não é inclusão porque a população negra também tem recursos, né? A gente pega, né, em algumas empresas, né, eu vou fazer aqui uma propaganda e vou colocar ali o negro porque também é um mercado consumidor. Eu vou incluir nas novelas, ou vou colocar nos telejornais, vou colocar na novela, né, uma pessoa negra só para falar que eu não tenho um cunho racista. Então, isso também é ter um cunho racista. Modinha, entre aspas, no sentido de ganhar cliques. É isso. Então, o que nós queremos é o acesso e os direitos iguais para todo mundo. Se hoje você já teve um acesso, né, na questão da escolaridade, que sempre foi praticamente um espaço de eliminação. Um divisor. Um divisor. Então, você pegar, até na década de 90, só conseguia entrar no mercado de trabalho quem tinha ensino médio ou, né, hoje o antigo secundarista. Porque ali, a maioria do pessoal, né, a população negra, o que acontecia? Ele não conseguia terminar sequer o colegial, porque ele já tinha que trabalhar para ajudar os pais com 14, 15 anos. Então ele não terminava o colegial, ele acabava na 8ª série, não fazia o ensino médio. Então o ensino médio já era uma linha de corte. Eu falo que, inclusive, eu entrei no banco em 1989. Eu só entrei no Banco Itaú na época que eu tinha terminado o colegial. Só que a maioria do pessoal no bairro onde eu morava, ninguém conseguia chegar ao ensino médio. Eu consegui terminar o ensino médio. Então, no meu bairro, na época, nós tínhamos só 2 jovens que conseguiam terminar o ensino médio. Então, o meu bairro morava na região de Interlagos, aqui na Zona Sul. Então, assim, de todos os meus amigos, só 2 que conseguiam terminar o ensino médio, eu consegui entrar no Banco Itaú na época. Né? Na época eu consegui entrar no banco, tinha proposta para o Banco Nacional, tinha uma proposta para entrar no Banco Pão de Açúcar. E o preconceito era muito grande? Muito grande. Porque o senhor é classificado como pardo. Como pardo. E mesmo a área que fui trabalhar dentro do Banco Itaú era no numerário. Era uma área de departamento no 2º subsolo do banco. Não era para trabalhar na agência bancária, na linha de frente. Eu trabalhava lá, a gente trabalhava na época com caixa eletrônico, então a gente trabalhava no numerário da empresa, então a gente trabalhava numa área interna. Então, só para você ver, mesmo na década de 90, eu entrei no banco em 89, a área que eu fui trabalhar não era uma área, né, que era exposto na relação com o cliente. Era uma área interna que a gente trabalhava, né, na parte que a gente chamava que era do numerário, que era um trabalho interno dentro do banco. Então, mesmo assim, em 1989. E eu só entrei porque eu já tinha terminado o colegial, né? Porque se eu não tivesse terminado, né, o colegial, o antigo 2º grau, eu não tinha entrado no banco, né, não teria virado diretor de sindicato, não teria virado presidente do sindicato e não estaria hoje como deputado estadual. Então, para mostrar que o acesso ele é importante. Então, o senhor puxa, quando a gente fala em consciência negra, Dia da Consciência Negra, o senhor tem esse foco na questão do mercado de trabalho. Eu estou colocando o mercado de trabalho como uma referência até pela minha origem, de ter vindo dos sindicatos bancários. Então, acho que esse é um debate importante e nós temos que ter políticas públicas voltadas, né, para a inclusão da população negra no mercado de trabalho. Eu estou falando do mercado de trabalho, mas isso vale também, né, para a questão do espaço para a escola. Nós estamos falando isso para o espaço para as universidades, tanto que quando está com o deputado estadual de 11 a 15, eu fiz todo um debate aqui na política de lei de cotas para garantir que o jovem pudesse ter acesso à USP, Unicamp e à Unesp. Por que era importante ter acesso à USP? Foi feito todo um debate, toda uma discussão e depois nós conseguimos aprovar o PIMESP. Então, hoje tem muitos negros na USP, Unicamp e Unesp, em virtude desse debate que nós fizemos, né, quando eu estava no meu primeiro mandato. E agora a gente vai ter o Provão Paulista, né? Que é para os alunos que estão no antigo colegial, no ensino médio, nas escolas públicas, que terão acesso direto às universidades. E por que isso é importante, esse debate da lei de cota? Muitas pessoas falam, mas o que vale é o mérito, né, não tem que ter cota. Eu sempre falo para as pessoas, né, hoje a USP, a Unicamp e a Unesp, como é que o recurso chega até lá? O recurso vem do ICMS. E do ICMS, você tem uma maioria da população do estado de São Paulo, é uma população negra.
Aí você pega essa população negra, né, vai no estacionamento e deixa o carro, né, vai no mercado e compra as coisas, né, paga a conta de luz, paga a conta de ar. Tudo que a gente hoje consome tem lá o valor do ICMS. Então, todos nós, a sociedade inteira do estado de São Paulo, paga o ICMS. Só que na hora que você ia para a USP, Unicamp e Unesp, só quem tinha acesso era o pessoal que tinha mais poder aquisitivo. Então, ali você tem tanto uma discriminação, né, que a gente fala que é social, como a questão racial. Porque se você... E você paga. Não é que a gente não paga. Todos nós ajudamos a financiar a USP, Unicamp e Unesp. E ela não era acesso para todos. Hoje não. Hoje você já tem muitos negros estudando na USP, Unicamp e Unesp, negros e negras, mas foi fruto de um debate interno aqui da Assembleia Legislativa de 2011 a 2014, que foi para a gente poder garantir que tivesse primeiro esse debate na Assembleia, depois criou o PIMESP e agora vai ter esse provão, que é uma forma de você aos poucos ir fazendo a inclusão. Como eu disse, a cota, né, também a pessoa fala, mas a cota também você está discriminando. A cota você está criando acesso, né, que todo mundo possa ter acesso. O mesmo direito. E como eu disse, no caso da USP, Unicamp e Unesp, todos nós, né, contribuímos para que a USP, Unicamp e Unesp exista, porque todos nós pagamos o ICMS, trabalhadores e empresários. Então, nós estamos falando que a USP, Unicamp e Unesp ela tem que ser aberta para todos. Então, se você tem, né, um pessoal que estudou na USP, Unicamp e Unesp, né, tem chance de ir para o mercado de trabalho? Tem. Isso não é garantia. Aí entra o debate do mercado de trabalho. Não adianta eu ter, né, um diploma, né, de graduação, de mestrado, de doutorado, e depois quem faz o processo de seleção para as empresas privadas... Colocar no subsolo ou na linha de frente. O que vale não é, né, o seu currículo, a sua qualificação. É a cor de pele e muitas vezes a entrevista ela elimina muita gente, não pela qualificação, mas pela cor da pele. Agora, deputado, até uma reclamação para o senhor, não sei se o senhor tem conhecimento, eu tenho bastante conhecimento da Unicamp, que eles falam que quem entra pelo sistema de cotas, sejam indígenas ou negros, acabam passando dificuldades lá, porque não tem um apoio assistencial, seja de moradia ou mesmo de custeio mais efetivo. Então, mas tanto que quando nós apresentamos o projeto de lei aqui na Assembleia, ele garante não só o acesso, mas depois a permanência. A gente tem lá, a gente fala que é o debate do auxílio permanência, você ter direito lá a um alojamento, você ter direito a um valor mensal para alimentação. Então, esse projeto também... Não adianta só abrir a porta, né? Ele tem que ter a garantia do auxílio permanência. Então, esse estava no nosso projeto de lei, isso estava incluso. Só que quando o governo do estado manda o PIMESP para cá, ele não incluiu, né, essa questão que a gente fala que é o auxílio permanência. Combinado com o auxílio permanência, o que a gente também trabalhou no projeto? Nós tivemos essa preocupação. Não tem que ser algo permanente. Nós colocamos como 10 anos. 10 anos é o prazo para você fazer uma reavaliação, né, da execução desse projeto de lei. Porque para a gente, depois que você criou acesso e criou as mesmas condições para todo mundo, você não precisa manter um projeto de lei de cotas depois que o acesso ele foi garantido. Só que quando nós fizemos um projeto de lei aqui na Assembleia, né, a gente garantia o acesso, mas garantia também o auxílio permanência. E o auxílio permanência, na época, o governo do estado não incluiu no projeto. Então, o que você tem hoje são de práticas que a USP, a Unicamp e a Unesp já tinha, né, antes do PIMESP. E o que nós sempre defendemos que, além, né, do que tinha o processo do PIMESP, ele tinha que melhorar, né, o que tinha e ampliar os acessos à população que estava entrando. Agora, até em função do Provão Paulista que me referi, que nesse final de ano nós teremos aí a primeira fase, vocês poderão voltar a apresentar novos projetos em relação a essa questão da lei de sobrevivência, lei de subsistência desses novos alunos? Tem que aprovar e tem que aperfeiçoar, porque já existe. Não estamos falando de algo que não existe. O problema é que o que tem hoje... Uma lei complementar? O que tem hoje é insuficiente, né? Nós temos que criar a condição de ter recurso, né, para poder, né, garantir que a população negra, ou mesmo, né, os jovens de periferias que acabam, né, ascendendo, tendo a condição de chegar à USP, Unicamp e Unesp, tenham direito à permanência. Porque mesmo quando a gente fala o auxílio permanência, não é só, né, para os negros. O auxílio permanência é para todos os alunos da USP que não têm condição financeira de se manter. Por isso que eu falo. Então, a nossa ideia, quando a gente monta um projeto de lei também, é que ele tem que dialogar com toda a sociedade. Então, mesmo quando a gente apresenta um projeto de cotas na Assembleia Legislativa, né, seja, né, para o acesso ao serviço público, né, seja, né, para o acesso ou para a garantia da entrada na universidade, é que você tem a possibilidade também de todo mundo ter acesso ao mercado de trabalho. Agora, se você garante tudo isso, depois não discute uma política pública voltada, né, para o acesso ao mercado de trabalho, você vai ter, muitas vezes, né, um pessoal muito bem qualificado, mas sem,
né, a vaga no mercado de trabalho. E quando a gente fala mercado de trabalho, o mercado de trabalho também tem que ser para todos. Né? Como é que é para todos? Pega o estado de São Paulo, nós paramos de desenvolver uma indústria estadual. Então nós temos que voltar a ter um parque industrial, né, melhor estruturado no estado de São Paulo. Agora, com a reforma tributária, né, pode ser que você diminua um pouco essa guerra tributária que tinha, essa guerra fiscal que tinha entre os estados, e o estado de São Paulo volte a atrair, né, novamente empresas importantes para o nosso estado, né, empresas que foram para Minas Gerais, que foi para o Paraná, que foi para o Rio de Janeiro, possa de repente voltar para o estado de São Paulo, e com isso vai melhorar também o ambiente de empregabilidade também, né, no estado de São Paulo. Então, para a gente, quando a gente pensa também a questão do acesso ao mercado de trabalho, nós não fazemos só a questão da cola, nós debatemos também a importância de melhorar, né, o ambiente industrial do estado de São Paulo, criar mais possibilidades, oportunidades, e trabalhar com o pessoal que são gestores de recursos humanos, que é o pessoal que trabalha com empresas de contratação, né, como eu falo, de recrutamento, que as empresas também têm esse olhar. Né? Acho que tem que fazer uma avaliação, né, como diz, não mais pela cor da pele, e sim por uma necessidade que o mercado de trabalho tem de fazer a inclusão da população negra nesses espaços. Só para as pessoas se atentarem, o IBGE desse ano divulgou que 56% da população brasileira é formada por negros. A cidade que tem mais negros por habitante é Salvador, isso acho que por metro quadrado, mas se for no total, em números, é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Em relação a essa questão, senhor, antes nós conversávamos aqui nos bastidores, o senhor falava de um CEO, de um executivo do Bank Boston, que veio ao Brasil, ele negro. Como? Conta para a gente. Então, quando a gente estava no sindicato, nós sempre discutimos, né, além das cláusulas econômicas, salário, PLR, reajuste, nós sempre tratamos com algumas cláusulas sociais. E uma delas era a inclusão da população negra nos espaços, né, do mercado financeiro. E na época teve uma ação importante que acabou acontecendo no Bank Boston. Né, nós tivemos um executivo do Bank Boston, vice-presidente mundial, ele veio no Brasil. Inclusive o Meirelles, né, o ex-ministro Meirelles, ele era o presidente do Bank Boston na época. Aí ele foi fazer uma reunião com todo o quadro executivo do Bank Boston. Né, a sede do Bank Boston tinha aqui na Berrini, mas tinha uma sede que era em São Paulo. A reunião foi ali no centro de São Paulo, na Líbera Badaró. A hora que o vice-presidente mundial do Bank Boston senta na reunião, ele pega a sala, todos os executivos, né, eram homens brancos, né, não tinha mulheres, e não tinha negros, né, como vice-presidentes ou diretores do Bank Boston Brasil. Então, ali saiu depois um debate que mostrou a Universidade de Bank Boston. E essa Universidade de Bank Boston, ela estruturou um encarreiramento. Né? Então, você tinha, primeiro, né, acesso da população negra no sistema financeiro do Bank Boston, e depois teve todo um processo de encarreiramento, né, para que eles chegassem a serem altos executivos dentro da estrutura do Bank Boston. Então, teve a contratação, porque você tinha poucos negros na estrutura do Bank Boston, e dentro da estrutura do Bank Boston teve todo um processo de encarreiramento. O que a gente fala que é importante? O acesso ao encarreiramento. Vou pegar um outro exemplo também. Nós temos uma lei hoje que é da pessoa com deficiência. As empresas têm que contratar, né, o PCD 5% de pessoa com deficiência para a sua estrutura, né, das empresas. Só que não é só contratar. Você tem que contratar e você tem que criar uma estrutura também de encarreiramento. Senão a pessoa entra pela cota e fica a vida inteira trabalhando no mesmo lugar. E na questão racial, quando fala da importância de você ter o acesso, não é só ter o acesso, como você diz, o modismo. Não, tem que ter o acesso e ter essa preocupação do encarreiramento. Porque depois que você entra também, o processo de promoção, ele é feito a partir dos gestores de quem está. Então tem que ter um processo de encarreiramento e que você possa galgar todos os espaços, né, dentro do banco privado ou do público. E quando a gente fala de banco público, você ainda tem os planos de cargos e salários. Quando chega no setor privado, não tem. E, de novo, quando eu falo plano de cargo e salário em todas as empresas, né, não é só para os negros. Você tem que ter um processo de encarreiramento para todos os trabalhadores nas empresas privadas também, né, no estado de São Paulo. Que quando você pensa em encarreiramento, né, não é aquela coisa, eu não vou escolher, né, de repente por simpatia. Eu não vou escolher uma promoção por amizade. Não, eu vou escolher por promoção por tempo, por mérito, com critério estabelecido. Né? Você percebe que quando a gente fala, então, mesmo quando a gente discute a cota, como a gente pensa uma política pública, não estamos falando uma política pública apenas para o negro. Estou discutindo, o negro tem que entrar no mercado de trabalho e tem que ter um encarreiramento. O encarreiramento não é só para o negro.
né? As empresas têm que ter o plano de cargo e salário que é para todos os trabalhadores da empresa, homens e mulheres, que você consegue construir o encarreiramento. Então, quando a gente fala a cota é para o acesso. Você tem que ter sempre uma política estruturada de política pública voltada também para o setor privado que garanta a oportunidade para todos. Deputado, muito obrigada pela sua participação especial aqui neste programa sobre consciência negra. Esperamos ver mais políticas públicas aqui na Casa do Povo, voltada a todo o povo do país e principalmente aqui do estado de São Paulo. Eu que agradeço, estou à disposição, e ter esse dia, né, 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra, é o momento que a gente possa fazer essa reflexão e as pessoas entenderem a importância de ter a inclusão, né, no mercado de trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Nós conversamos aqui com o deputado Luiz Cláudio Marculino, do PT, no podcast da Alesp. Você confere os nossos programas aqui na TV Alesp e também nas plataformas digitais. Até mais.